Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo a esta aula que estamos tratando das sutilezas que se infiltra dentro da igreja e tentam minar o próprio cristianismo. E a lição, os ataques contra a igreja de Cristo, hoje chega a 12ª lição, que traz o tema a sutileza da espiritualidade holística. Você quer saber que tipo de espiritualidade é esta? O que significa holística? Então vem comigo, fica aqui comigo até o final desta aula que você vai ficar sabendo tudo sobre essa questão holística. A nossa lição tem 4 objetivos, pois ela está dividida em 4 capítulos. Primeiro, conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. A palavra fenômeno é aquele que se manifesta. Esse fenômeno que está se manifestando dessa busca por uma espiritualidade holística. E o que é holística? Calma, nós vamos falar. Segundo, explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Já foi dito por diversos autores que o homem é um ser intrinsecamente religioso. É intrínseco ao ser do homem essa busca pelo lado espiritual, pelo sagrado, pelo transcendente. Até a autoafirmação de ateu, da negação de Deus, se constitui numa espiritualidade ou numa busca religiosa. E aí que você vai ter religiões como o budismo, que não tem Deus. É uma espiritualidade sem Deus. É possível isso? Olha, os budistas afirmam que sim. E busca de desenvolver essa espiritualidade de dentro para fora. Ou trazer de fora para dentro. Terceiro, expor o fundamento da espiritualidade holística. O que fundamenta essa espiritualidade holística? O que está por trás disso aí? Então, essa é a nossa busca no terceiro ponto. E quarto, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. Para nós que defendemos a visão tradicional conservadora do cristianismo, que temos por fundamento e base norteadora de todas as nossas ações e vivência cristã a Bíblia, tudo tem que passar pelo crivo da revelação da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Então, é aqui onde se estabelece o ponto de análise para definir o que de fato é e o que não é, que é contrário, o que de fato está de acordo com a vontade de Deus ou não, pois entendemos que a vontade de Deus está revelada nas Escrituras, na sua palavra. O nosso texto áureo diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Texto bastante conhecido universalmente, a grande máxima de Jesus aqui, mas não é só uma máxima para ser admirada, é uma afirmação a ser seguida, né? Quando Jesus se mostra como sendo o próprio caminho pelo qual o homem precisa ser conduzido a Deus e que fora dele não há outra opção. Então disse-lhe Jesus, ego eimi Jesus, né? Quando ele disse ego eimi redos, ele está dizendo, eu sou o caminho. Então, quando ele afirma que ele é o caminho, ele está mostrando que ele é a vereda, o único meio de se chegar. E a verdade, que é a doutrina que sustenta alguém nesse caminho. E a vida, quer dizer, a pessoa precisa dessa vida para chegar até Deus. Então ninguém poderá ir ao Pai sem o caminho, sem a verdade e sem a vida.
Então, esses três elementos aqui, no qual Jesus afirma de forma metafórica, porque ele assume metaforicamente a posição de um caminho a ser seguido, da verdade, a doutrina a ser guardada e a vida, a essência necessária. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Ele é tudo aquilo que anelamos, buscamos, desejamos. Desde a estrada que leva a Deus, a verdade que precisa ser seguida e a vida que nos move, tudo é Ele. Então ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque precisa estar nele para estar no caminho, precisa estar nele para estar na verdade, precisa estar nele para ter vida. Então é ele que traz a vida eterna. Então ele mostra isso para os discípulos num contexto que vão questionar, que eles não sabem o caminho para Deus, e ele diz que ele é esse caminho e ele sempre está com eles. A verdade prática nos diz: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo, ou seja, qualquer tipo de espiritualidade fora dele, deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Porque se Jesus é o caminho e a verdade e a vida, logo não mais espaço para outras verdades. O filósofo Aristóteles, ele escreveu o princípio da identidade, quando ele afirma que A só pode ser igual a A. A não pode ser diferente de não A. E não existe um terceiro dado de meio termo entre A e não A. Ou A é igual a A, ou A é não A. Isso pode ser com B, com C, com D. Ou seja, esse copo só pode ser igual a esse copo. Ele não pode ser um não copo, ser igual a ele. Então, cada coisa é singular, única. E isso é o que constrói uma identidade. Então, quando a coisa é igual a ela mesma, somente. Então, qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo, então deve ser considerada falsa e rejeitada. Porque somente Cristo, e em Cristo, e por Cristo, é que podemos vivenciar a verdadeira espiritualidade, praticar a verdadeira espiritualidade. Essa é a proposta aqui. Diz que o cristianismo ele apresenta sempre todas as coisas convergindo em Cristo e para Cristo e por Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A nossa introdução nos diz assim: nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, a palavra holismo vem do grego holos, holos quer dizer tudo, tudo. Ou seja, a espiritualidade holística, o holismo, é aquela que envolve o tudo, de tudo que está ao redor do homem, toda a matéria, todo o espaço, ou seja, toda a energia que é no cosmos, nos planetas. O homem pode interagir com tudo isso. É essa busca por interagir com energias cósmicas, com energias fora do ser humano, e essa energia está na matéria. Então, matéria e espiritualidades estão interligadas intrinsecamente. E que é possível você entrar em contato, receber dessa energia para desenvolver o seu eu, a sua pessoa. Então, essa busca por meio da meditação transcendental, que transcende, né? Que coloca o homem em conexão com a energia que está no espaço, que está na matéria, que está na criação. Logo, a divindade, ela pode estar dentro de você como fora de você, é tudo ao seu redor. Aí se chamará de panteísmo. Tudo é Deus e Deus é tudo.
Nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Por que é interessante que essa espiritualidade ganhe forças? Que as pessoas gostam disso. Viver tranquilo, realizados consigo mesmo, realizadas consigo mesmo, que são pessoas, né? E se sentir bem sem depender de algo como Deus, que traga assim princípios morais a serem seguidos, restrições, estabelecendo limites para a vida, que vão chamar isso de tabu religioso, né? Então, uma espiritualidade que você não tenha nenhum Deus, o qual você precisa temer, mas você determina seus padrões, seus princípios e valores. Então isso leva com que as pessoas queiram de fato viver esse tipo de espiritualidade. Então ela vem ganhando força na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, porque ela tem base no hinduísmo, no jainismo, vai ter base no sikhismo, o taoísmo. Então, as religiões orientais, elas estão sempre voltadas para o universo que está ao seu redor, quanto a parte interior, o eu humano, o ser. Então, e essa relação com as forças cósmicas, espirituais, né? Espiritualistas, e aí que você vai perceber que a reencarnação faz parte de diversas doutrinas do Oriente Antigo, e ela também, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais, homens e pessoas influentes, e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Existem muitas pessoas falando em defender o planeta Terra, uma visão mais verde do mundo, mas na realidade existe uma espiritualidade por trás, conseguindo enxergar por trás de tudo isso, uma ecoteologia, né? Mas existem influências ligadas a tudo isso, porque existe, vamos dizer, energias no cosmos, na natureza, em tudo. É certo que Deus já criou todas as coisas com leis e bases para dar harmonia o habitat humano. Se você tem um ambiente mais verde, é natural que aí aconteça mais chuvas, né? Então existe uma relação aí de energia, mas não é energia espiritual, algo comum, natural, que se dá em todo o processo biológico, ecológico. Então, muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista, pluralista, porque não existe mais uma ideia única, uma verdade única, e, sobretudo, espiritualista, né? Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Quando nós tentamos colocar o homem em contato com Deus, independente de Cristo e da cruz, estamos traçando um outro caminho, seguindo uma outra senda, uma outra vereda que não foi programada por Deus, nem está registrado nas Escrituras. Em lugar desta, ergueu-se o altar da Mãe Natureza, a famosa Pachamama, né, da América Latina, chamada de Pachamama, a Mãe Terra, e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. E aí entra espiritualismo e espiritismos, né, nessas forças fluídicas, né? Tá certo? Então é aqui que nós chegamos. O fenômeno religioso e a busca do sagrado. Deus e os deuses
Nesse primeiro capítulo que você está vendo agora, eu fechei a câmera para que você pudesse ver aí uma representante das religiões antigas. Você veja que no caldeirão dela tem corvos por perto, é como se fosse uma sacerdotisa. Ela tem ali, ela está traçando um círculo ao redor da sua fogueira, tá vendo? Olha, isso aqui é praticamente um rito religioso que está se processando. Veja, tem corvos ao redor, tem corvos juntos aqui, olha, bem ao redor os corvos estão. Ela tem um círculo como se algum tipo de ritual druista aí do passado, certo? Pelo tipo da roupa, os padrões estabelecidos e esse contato pelo sagrado, né, que existe no mundo todo. O fenômeno religioso, a palavra fenômeno vem de phainos, manifestar, fenômeno, aquilo que se manifesta. Então, o fenômeno religioso, a busca pelo sagrado, Deus e os deuses. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e, por isso, disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente vê que existe uma frase muito comum: todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus, assim como todas as estradas levavam o homem a Roma, mas só as estradas que Roma construiu, que linkava com Roma, que levava o homem a Roma. Então, onde é que fica Roma? Segue essa estrada até o final, segue essa estrada. Então, aquela estrada, ela era única, levava até Roma. Mas será que na religião é assim? Todo caminho leva a Deus? Porque se o camarada é um satanista, se ele cultua aquilo que se opõe a Deus e a Cristo, se ele venera o espírito do anticristo, como tem religiões que se voltam para o aspecto negativo, vai terminar levando a Deus esse tipo de espiritualidade, porque é do mundo espiritual. Espiritualidade não significa só aquilo que é positivo. Também pode ser pelo lado da magia negra, das profundezas. Então, a busca do sagrado, que é intrínseco ao próprio ser, a inclinação e a ausência de Deus por conta do pecado, a separação entre o homem e Deus, levou o homem a fazer essa busca, e aí ele começou a buscar por meio da natureza e a enxergar e ter experiências com a própria natureza, que ele começou a estabelecer nomes, regras e criar ritos. E aí vem o surgimento dos mitos e os ritos para preservar esses mitos. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. É claro que todo ser humano é um ser espiritual. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, ele nos diz assim, capítulo 3 do livro de Eclesiastes, espero não estar enganado com essa referência, deixa eu ver se é 3 e 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem. Outra tradução coloca essa palavra mundo aqui como não o mundo físico, mas o mundo espiritual, a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Quer dizer, um Deus que colocou a eternidade no coração do homem. Existe uma busca pelo eternal. Existe uma busca pela eternidade. Existe uma fome no coração do ser humano, no ser do ser humano. E isso é provado que diversos povos, etnias, grupos, tribos espalhadas pelo mundo, nações e comunidades, sociedades, a religiosidade sempre está presente. A busca
por algo fora daqui está sempre presente. Então, é possível que exista essa busca pelo sagrado. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana, da mesma forma o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, ao observar o comportamento religioso dos atenienses, de senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. O conceito de sagrado, vem de sacros, de latim, né? É aquilo que é puro, e passou a representar o campo espiritual. É algo que é e aí veio o antônimo disso, sagrado e profano. Profano é o que está fora do sagrado. Então é uma relação. O fenomenologista da religião, Metin Eliade, ele vai dizer que existe nessa separação de sagrado e profano uma hierofania, uma manifestação do sagrado, é o que determina essa separação entre sagrado e profano. Como assim? Moisés está tomando conta das ovelhas de seu sogro Jetro, e ele faz isso por muito tempo. Ele está sempre saindo lá para o Monte Sinai, conduzindo as ovelhas na região que tem pastos para as ovelhas, e um dia ele encontra um arbusto que pega fogo, porém que não se queima, é uma sarça. E no que ele observa, ele escuta uma voz: Moisés, Moisés. Essa voz é a voz de Deus, representada pelo anjo do Senhor. No momento que ele escuta a voz, quer dizer, o mundo espiritual entrou no mundo material agora. E se comunica de forma audível com Moisés e visível. Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Ou seja, a manifestação do divino ali sacralizou aquele espaço e separou o sagrado do profano. Para que Moisés se aproxime do sagrado, ele precisa tirar a sandália dos pés. Tira a sandália dos pés, que o lugar que tu estás agora é santo. Então, Metin Eliade vai dizer que essa é uma hierofania. Hieros, sagrado. E fanes, manifestar, uma manifestação do sagrado. Separa o sagrado do profano. Então, para trás é profano. Moisés pode ficar com sandália, mas para frente é sagrado. Ele tem que colocar as sandálias. Então, existe essa busca pelo sagrado. E Paulo, ele diz que o ser humano, ele lá em Atenas, estavam todos religiosos. Eu vejo que vocês são religiosos, outra tradução diz supersticiosos, né? É natural que haja dentro do ser humano esse desejo por algo que está fora dele. O pensador cristão C.S. Lewis disse que a busca dele era pela alegria. E quando ele percebeu que ele só podia encontrar alegria em Deus, e essa alegria não estava aqui, não se completava aqui, mas estava fora dele, além dele, que ela só podia ser satisfeita num outro plano, foi quando ele se rendeu e confessou e passou a crer em Deus, pois era ateu. C.S. Lewis. Essa busca por complementação na vida. Então, o fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa, que diz, como o cervo que brama pela corrente das águas. O cervo, ele fica nos picos das montanhas, na região sul de Israel, na região sul da Judeia, e aquela região tem apenas 5 fontes de águas vivas até hoje, né? São os oásis, a fonte de En-Gedi ou En-Gedi, né? Uma delas, entre outras. E eles precisam descer em busca de águas. Também o Ibex, né? Também, que é a cabra selvagem. E esse trajeto, às vezes, ele é perigoso. Às vezes os predadores estão na espreita, na metade do caminho. E o cervo, ele precisa de água, ele precisa hidratar.
hidratar seu corpo, ele vai desidratar, ele vai perder as forças. Porque ele tem que fazer essa jornada íngreme até as águas. E ele brama em busca de água, como o cervo que brama pela corrente das águas. Ele está clamando, o seu corpo grita, anela, e assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Existe também um desejo de Deus, por Deus, no coração humano, um grito por Deus, que leva o homem a trilhar caminhos errados e a criar seus próprios deuses por não encontrá-lo. Aí o cervo ele avança, pondo em risco a sua própria vida. Se lança em busca das águas, porque ele precisa de água para hidratar o seu corpo. E ele enfrenta o próprio predador para isso. E perigos terríveis que, se ele cair do despenhadeiro, ele morre no meio do caminho. Mas a busca pelas águas leva o cervo a correr todo esse risco. Então, existe da mesma forma essa busca no coração humano. Deus e os deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade incontestável. Ninguém pode contestar. É incontestável que há uma busca, e para isso o homem tem criado objetos de adoração representados na natureza, o animismo, que identifica que há espíritos por trás da natureza, dá ânimo à natureza. Animismo, que é o contrário de inanimado e animado, né? Uma coisa inanimada é que não tem animação, uma coisa animada é que tem animação. Então, atribuir que há um espírito na natureza, isso é um animismo. E aí a palavra animus, em latim, que quer dizer alma. E você diz, fulano está desanimado, fulano está animado, está com vida. E é um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia, de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Então, toda essa produção de divindades, de culturas religiosas, deve-se a uma busca que há no ser humano. Há uma fome dentro do ser humano que leva ele a produzir objetos representativos de Deus, nos quais ele se entrega ao próprio objeto, venera o objeto, ou tenta buscar essa comunicação por meio da criação, transformando a criação no seu próprio Deus e confundindo o Criador com a criação, a criatura com o Criador. Então, esse é um aspecto dessa busca que tem feito com que os homens criem seus deuses. Todavia, o apóstolo Paulo nos diz assim: primeiro, peço desculpa, Deus diz, Isaías 43:10. Isaías, ele nos mostra de forma clara que 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Quer dizer, ele não muda. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Por isso que existe nos 10 mandamentos a proibição de se criar qualquer representação de Deus, que não existe Deus antes dele nem depois dele, ele é único. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo nos diz assim: capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. É capítulo 8. Perdão, capítulo 8.
Versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se amem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, os cristãos, há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Veja só, ainda que alguém considere como deuses ou senhores, não são. Para nós só existe um exclusivamente. Então, espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Veja que o homem tem essa necessidade, é intrínseca ao próprio ser, é psicologicamente necessário, porém, aqui entra uma armadilha, o antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. O Mircea Eliade chama o homem de homo religiosos, como homo sapiens, homo erectus, homo faber, homo religiosos. O homem religioso, o homem é um ser intrinsecamente religioso. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. Quando não se conhece o Deus verdadeiro, qualquer tipo de adoração pode ser ao Deus falso. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azerá, como os deuses da fertilidade da natureza. No Antigo Egito, com seus muitos deuses, o deus Ra, o deus do sol, Anubis, deus dos mortos e tantas coisas, o politeísmo no Egito, antroposomórfico, antropos, homens, ou vida, e morfe, forma, com formas de ser humano, de animais, as divindades egípcias. Na Babilônia, que adorava Merodach ou Marduk, que é muito citado nas escrituras, a lista é extensa. Contudo, convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma: culto, a adoração a deuses falsos. Ainda que o rito tenha elementos diferentes, formas diferentes, mas vão dar no mesmo lugar. É adoração e são deuses falsos. Está ainda preso ao engano. Isso que Jesus traz uma religião no qual ele mexe com todas as religiões do mundo, que na realidade não é nenhuma religião, é um caminho a ser seguido, no qual ele é o próprio caminho. E a verdade a ser seguida é ele próprio também. E a de Jesus é tão importante, por quê? Porque ele disse à mulher samaritana que vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é mais em Jerusalém, no templo, nem é no Monte Gerizim, mas é em todo lugar. Então Jesus mostra que a verdadeira espiritualidade é praticada em qualquer lugar, não existe lugar sagrado. O sagrado agora é o coração humano, é o próprio ser humano. E às vezes, se nós não tivermos o cuidado, nós confundimos essas verdades de Jesus e introduzimos todo tipo de espiritualidade a um espaço sagrado que nós temos para congregar, que nós denominamos de igreja, quando na verdade a igreja somos nós. O santuário de Deus somos nós, o nosso coração. Então o Senhor habita na comunidade e não no espaço físico. E aí vivemos, ao invés de ser uma verdadeira espiritualidade, uma falsa espiritualidade também, quando projetamos tudo ao espaço e delimitamos um ambiente geográfico para Deus operar e atuar e de encontrar Deus, quando Deus, na realidade, ele já está em nosso coração, quando cremos em Cristo, confessamos a Cristo e seguimos a Cristo. A necessidade de estar junto é para aprender e compartilhar experiências com Deus
e manter sólida a unidade de pensamento de tudo, mas não determina que a espiritualidade ela dependa desse espaço, deste ambiente. Pois, segundo Cristo, é onde estiver o ser humano que tem um encontro com ele. Então, quando a mulher está tendo um encontro com ele, ela já é chamada a viver essa espiritualidade verdadeira a partir dele e nele mesmo. Então, isso aqui é importante a gente refletir para não sermos arrastados por um pensamento também que nos conduza a uma pretensa espiritualidade, quando na realidade estaríamos talvez até repetindo as mesmas ideias. E aí fazer de Cristo um ser que está preso a um espaço, a algum lugar, ou algum objeto que nós entendemos que aquele é o verdadeiro, quando na realidade ele transcende tudo isso. Quando ele disse à mulher que vem a hora e já chegou, que não é aqui nem ali, que seja em espírito e verdade, aí começa a verdadeira espiritualidade. A adoração falsa está presente na antiga religião, né? Já falamos disso. Então, o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, nos filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É comum você chegar num campus universitário e enxergar alguém debaixo de uma árvore com os pés juntos, as mãos, vivendo aquele momento de espiritualidade, de busca, né? É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo. As religiões, o hinduísmo, que é panteísta, né? Crê em muitos deuses e que esses deuses advêm da natureza e são a própria natureza, desde o brahmanismo, como o budismo, que é a negação da existência de Deus e a busca pelo próprio Deus, que é você mesmo. Então logo Deus não existe, mas o que existe é você, que precisa desenvolver o seu potencial espiritual, pela busca trilhando a roda da lei budista para atingir níveis elevados de nirvana. Então o ser iluminado, né, como foi o próprio Buda, o Siddhartha Gautama, o taoísmo, que é a filosofia de Lao Tse, fundada na China, essa busca por essa espiritualidade. Tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Por isso que a Bíblia nos exorta sobre certas doutrinas e espíritos enganadores. Os capítulos 3 e 4 da lição nos tratam primeiro do fundamento da espiritualidade holística e a espiritualidade holística e a Bíblia. Não há um Deus pessoal. Primeiro, a negação desse Deus pessoal que se relaciona. É um Deus como uma pessoa que pensa, que é racional, que expressa sentimentos, o que ele quer de nós, que se comunica. Esse aspecto pessoal de Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança, é negado. É negado. Não há um Deus pessoal. Logo, também não haverá uma verdade factual, objetiva, uma verdade comprovada, uma verdade de fatos, de realidades, por isso que é factual. Então, não há um Deus pessoal. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Logo, isso é o pan, que é tudo, e teísmo, tudo é Deus. Tudo no universo está interligado. Assim, o divino, o homem, a natureza são uma só coisa. É um ciclo fechado, veja só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta.
Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. Essa relação faz dessa divindade apenas um Deus imanente, só presente. Ele não é transcendente, ele não está acima da criação, nem vive independente da criação, nem é diferente da criação, pois ele é a própria natureza. Então é uma visão apenas de imanência da divindade, que é a visão panteísta. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, que às vezes são consideradas como manifestações ou reencarnações que acontecem na história sucessiva de pessoas diferentes que vão representar esse tipo de avatar, né? Você conhece, se você assistiu o filme Avatar, você entende o que é o avatar, que uma pessoa está num outro lugar e ele passa a ser representada no outro, em outro ambiente. Um se torna como se fosse a base que move aquele que está do outro lado, o avatar, né? E eles vão entender que Jesus é um avatar, Moisés é um avatar, Maomé é um avatar, e tudo e as divindades que recebem nomes diferentes, mas não passa de uma só. É a mesma coisa. Quando esse pluralismo de ideias que passam a unificar numa só essência, denominar a mesma coisa, toma conta da mente da pessoa, então o cristianismo perde o sentido, a história de Cristo perde o sentido, evangelizar perde o sentido, fazer missões perde o sentido. Jesus se torna um avatar ou mais uma divindade qualquer no meio desse panteísmo sem limites e politeísmo. Então, Shiva, Buda ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade. A força cósmica que habita o universo não passa de uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Por isso que Paulo diz que ninguém vos faça presa surra por vãs ou filosofias vãs e sutilezas que vêm dessa religiosidade enganosa em Colossenses 2 e 8. 2 Coríntios 11, 3, Paulo diz que alguns estão apresentando outro Espírito, outro Jesus e outro Evangelho para as pessoas. Não é o Espírito Santo, não é Jesus o Salvador que morreu na cruz, e nem é o Evangelho da regeneração que trata da morte expiatória e ressurreição gloriosa de Cristo. Não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua verdade, né? Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. Ou seja, se todos estão certos, logo não existe ninguém errado. Então, o conceito de erro desapareceu daí. Só existe verdade, só existe certezas, só existe o certo. Já pensou que perigo? Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz também: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não. E se você não considera isso como verdadeiro, mas como uma verdade, logo o cristianismo perde o seu sentido. Da mesma forma, as palavras de Paulo: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A ideia de verdade e mentira sempre existiu, de certo e errado, perfeito e imperfeito, claro e escuro. Então, existem verdades e mentiras. Não pode ser tudo verdade, nem pode ser tudo mentira. E a verdade irá sempre prevalecer, pois ela é a luz e a mentira são as trevas. Elas obscurecem e aprisionam as pessoas no engano. A espiritualidade holística e a Bíblia. Problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado.
Acredita que o cristianismo é uma religião superada que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Por que eles negam o pecado? Diz: o pecado não existe, ele está na mente da pessoa. Não existe pecado. E ninguém nasceu em pecado. Começa a negar o pecado. E aí gera-se um problema, porque a morte de Cristo tem a ver com o pecado, a redenção, o resgate, o livramento e a proposta de um novo caminho para Deus. É por intermédio do engano, do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é sem dúvida a espiritualidade mais atraente que está na moda, porque nega um Deus pessoal, nega a verdade factual, nega a realidade do pecado e nega a necessidade de um Salvador, que é um Salvador pessoal. Então, quando você começa a negar tudo isso, não é que eles neguem a existência de Jesus, eles colocam Jesus no patamar de qualquer outra divindade, relativiza a sua mensagem, a sua vida, a sua história. Faz dele apenas um mestre, um guru, um guia, um avatar, alguém iluminado como Buda. E aí perde o sentido a ideia de pecado e de resgate. Veja o perigo. Um Salvador pessoal, como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Veja, o budismo ensina isso, que você é seu próprio Deus. Eu assisti um filme que você pode procurar ter na internet, Conversando com Deus, é o nome do filme. Trata-se de um escritor famoso que sofre um acidente e deixa de vender os livros, fracassa, sai do mundo das plateias, que ele fazia palestras, e aí cai na miséria, começa a passar necessidade, vai viver como um mendigo e vai reaprender a vida. E ele começa a conversar com Deus, a desenvolver sua espiritualidade. E o filme conduz por um caminho. Inicialmente ele está conversando com Deus, está recebendo direções, está ouvindo a voz de Deus. E no final ele vai dizer: eu sempre estive com você. Eu sempre estive ao seu lado. Eu sempre... E aí parece que está tudo bem, que Deus está respondendo para ele. Aí ele vai dizer: eu sou você. Ou seja, não existe Deus fora dele. Era ele mesmo o próprio Deus. Ele precisava ouvir a sua consciência, que ia determinar os pontos positivos para ele atuar na vida, administrar a vida e conquistar a vida. E é isso que fazem. Por isso que existe um perigo na doutrina do coach, que tem influência diretamente dessa espiritualidade holística também. É a filosofia coach, que adentrou também como uma teologia nos âmbitos para arrancar das pessoas o seu potencial, a sua força que está dentro dele. Então você vai encontrar Deus no homem e pelo homem e para o homem, sendo o próprio homem. Então o Salvador pessoal que o homem carece, que ele veio para buscar todos os pecadores, se torna descartável e desnecessário nessa proposta, que seria a pessoa de Cristo. Então, uma necessidade de proclamar que existe um erro por trás dessa espiritualidade holística. Não, vários erros, né? Negar um Deus pessoal, a verdade factual, negar o pecado, negar um Salvador pessoal e, ao mesmo tempo, desprezar as Escrituras, relativizando-a como se fosse apenas mais um livro de uma verdade espiritual e não a verdade. Vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade.
ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Olha, esse negar Cristo não é que eles neguem a pessoa de Jesus, a sua existência, seus ensinos, mas é que eles adequam a essa realidade dessa religião. Por isso tem muitos movimentos holísticos que Jesus faz parte, tem alguns até dizendo que são seguidores de Cristo. Porém, eles estão adequando Jesus a essa espiritualidade oriental e a essas forças cósmicas. Vale salientar tudo isso, né? Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão em Deus. São doutrinas do cristianismo, né? E só faz isso quem conhece um Deus pessoal, relacional, que se comunica com suas criaturas, mas que não é a criatura. E deve, portanto, ser rejeitada. Estamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. E aqui nós finalizamos mais uma aula. Espero ter contribuído com você, que você use ela para ampliar a sua linha de reflexão, de pensamento, né? Concordando ou discordando, ou ampliando a visão. É um tema contemporâneo, é um tema atual. Também não é tão difícil de lidar com ele, tá certo? Então nós ficamos aqui até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, para finalizarmos a lição sobre os ataques da Igreja de Cristo. E a última lição é resistindo às sutilezas de Satanás. A próxima aula. Até lá, se Deus assim nos permitir. E um forte abraço.